Oi, meu nome é Ana Luísa e eu vou falar sobre a biografia do autor Milo Fernandes. Milo Fernandes foi um desenhista, humorista, tradutor, escritor e dramaturgo brasileiro. Era um artista com múltiplas funções. Escreveu colunas de humor para as revistas O Cruzeiro e Veja, para o tabloide O Pasquim e para o Jornal do Brasil. Milo Viola Fernandes nasceu no bairro do Meier, no Rio de Janeiro, no dia 16 de agosto de 1923. Era filho do engenheiro Francisco Fernandes, um imigrante espanhol, e de Maria Viola Fernandes. Deveria ter se chamado Milton, mas a caligrafia do tabelião o fez Milo. Incentivado pelo tio Antônio Viola, Milo levou um de seus desenhos para o periódico O Jornal, que logo foram publicados, lhe rendendo uns trocados. Com 15 anos, conseguiu seu primeiro emprego, como contínuo, na revista O Cruzeiro. Para se aperfeiçoar em sua especialidade, matriculou-se no Liceu de Artes e Ofícios. Milo deu o nome de pós-escrito ao conjunto de frases, versos e textos inteligentes e engraçados. A página fez sucesso imediato e acabou por virar uma coluna fixa na revista. Ele também escreveu alguns haikais, como este: Viva o Brasil, que todo dia é 1º de abril. Este haikai não é como um haikai tradicional japonês, por conta do número de sílabas poéticas. Não batem. E a minha interpretação sobre este haikai é que ele pode ter várias interpretações. E uma delas é a mentira, onde prevalece geralmente entre a política no Brasil, onde a corrupção e deputados políticos, e entre outros, mentem para a população, geralmente para roubar, ou outras coisas. Quando eu li ele, a imagem que veio na minha cabeça foi de um político em cima de um palanque, falando, e uma população em volta dele, assistindo ele falar. Ele com a faixa de deputado e mentindo para a população. Também me veio na mente a bandeira do Brasil. E essa foi a interpretação que eu tive sobre esse haikai. Meu nome é Júlia e eu vou falar do haikai que o Milo escreveu. Vem cá, passarinho, e vamos brincar nós dois, que não temos ninho. Esse haikai possui 5 sílabas no primeiro verso, no segundo possui 7 e no terceiro 5. Assim ele possui a quantidade de sílabas como os haikais mais comuns. No final da palavra passarinho do primeiro verso e ninho no terceiro e último verso tem a sílaba nho, que faz as duas palavras rimarem. O texto se trata de um companheirismo entre dois indivíduos que têm algo em comum, nesse caso, o ninho. Como os dois passarinhos não têm ninho, eles devem brincar juntos. Quando um deles diz, vem cá e vamos brincar, eles tendem a entender que não estão passando pela dificuldade sozinhos, pois tem um ao outro para aliviar o medo e trazer alegria em meio à tempestade. A imagem desse haikai pode ser interpretada como uma árvore com ninho e os passarinhos. Oi, meu nome é Graciele e eu vou falar sobre um dos haikais de Milo Fernandes. Nos dias cotidianos é que se passam os anos. O haikai de Milo tem sua matéria-prima no dia a dia. É uma atenção ao detalhe, as unidades que formam o todo da passagem do tempo, pouco palpável na existência humana. Embora saibamos a matemática da contagem temporal, que 24 horas completam um dia e que 365 dias somados completam um ano, o poeta nos convoca a perceber essa sucessão para além da simples contagem numérica. É preciso estar atento às pequenas fatias temporais que compõem nossa vida, que formam um todo da nossa existência. Fala que ficamos tão ocupados com coisas do cotidiano que nem percebemos o tempo passar, e quando se damos conta já se passaram anos. O haikai é caracterizado pela simplicidade, serenidade e ausência do título. Não é um haikai tradicional, contendo no seu primeiro verso 8 sílabas, no segundo verso 5 sílabas e o terceiro 3 sílabas. Oi, meu nome é Juliana e eu vou ler um dos haikais de Milo Fernandes. A vida é um saque que se faz no espaço entre o tique e o taque. Nesse texto, o primeiro verso possui 5 sílabas poéticas, o segundo 6 sílabas e o terceiro 6 sílabas poéticas. Desse jeito, ele não segue a metrificação do haikai tradicional.
Ele é caracterizado pela objetividade, simplicidade e sua ausência de título. A partir de uma análise breve dos textos de Miller, podemos perceber que as palavras compostas ou derivadas podem adquirir outro sentido em um processo de formação diferente do usual, dependendo de que o contexto em que ele está inserido facilite a compreensão. Quase todos os poemas de Miller mesclam a reflexão com o riso. Às vezes, uma das duas reações é tão sutil que se demora a perceber sua existência. Podemos interpretar que neste haikai, o autor procurou relacionar o tempo, o espaço e a vida. Podemos entender que a vida é muito rápida, só se tem uma chance de viver, pois a vida é única, ou seja, um saque. Ao dizer que a vida é um saque, o autor afirma que ela é rápida, começa e acaba em um piscar de olhos, e que se não prestarmos atenção nos momentos, podemos acabar não vivendo da maneira mais agradável. Ou seja, mesmo que a vida seja rápida, nós devemos saber lidar com o tempo e saber que às vezes, muitas das nossas pendências, só o tempo pode resolver. Só depende da fase que estamos passando. As palavras vida, espaço e tic-tac, o qual representa o tempo, se relacionam e permitem que o leitor consiga ter uma interpretação clara e objetiva, como a que eu tive. Além disso, a imagem que esse haikai me passa é de um relógio no espaço junto com a lua em duas fases diferentes. Meu nome é Alice e vou ler um dos haikais de Miller. Olha, entre um pino e outro, a chuva não molha. Esse poema de Miller Fernandes, retirado de seu livro Haikais, de 1968, não segue a metrificação do haikai tradicional. Afinal, o primeiro verso tem apenas uma sílaba poética, o segundo verso tem 7 e o terceiro verso tem 6. Apesar do primeiro e o terceiro verso serem redondilhas menores e o segundo verso ser uma redondilha maior, este haikai não é como um haikai japonês comum. No plano temático, os haikais buscam expressar a relação entre o ser humano e a natureza, e ele popularizou-se pelo mundo como um tipo de poema que alia a concisão à reflexão sobre a passagem do tempo. Como característica do haikai milordiano, temos a rima olha-molha e a ironia ao afirmar-se que, para não se molhar, é preciso ficar entre um pino e outro de chuva.